do mercado da BASF. Fico sediado em Patrocínio. Estou aqui, né, com o Evaldo e o Ederson, o pessoal aí que auxilia a gente no campo no dia a dia. E vamos falar um pouquinho com vocês aí nesse curto intervalo de tempo, o que a BASF tem para oferecer para os senhores voltado para o manejo integrado aí do controle fitossanitário. Então pensando principalmente na questão de foma, né, que hoje tem sido um problema muito sério, as coquitas de forma geral aí também, e pensando em ferrugem e cercosporiose. Então o que eu tenho para apresentar para vocês aqui hoje é o que a gente está chamando de Sistema Agcelice Café Produtividade Top. Então vamos entender um pouquinho aqui. Quando a gente fala na questão do Agcelice, para quem não conhece, muita gente pergunta, é um produto novo da BASF? Não, a Agcelice é uma marca que a BASF criou, né? É uma marca brasileira e hoje ela é usada mundialmente, onde a BASF tem cultivos, né? Tá atuando. E que ela é mais do que uma marca, ela é um conceito falando da questão de efeito fisiológico positivo que ocorre na planta após a aplicação dos produtos que contêm o ingrediente ativo piraclostrobina, certo? Que é a estrobirulina da BASF, responsável aí no controle de cercosporiose, vamos pensar assim. Então o que são esses conceitos de fisiologia aí, no caso de efeitos fisiológicos positivos? Vamos falar de 3 aqui, que é a questão da redução momentânea da respiração da planta. Por que isso acontece quando a gente aplica o Ópera, aplica o Comet ou o Cantos? O modo de ação da piraclostrobina, ela age inibindo a respiração do fungo. O fungo para de produzir energia, para de produzir ATP e, consequentemente, inibe a respiração dele. E na planta, que também possui a organela mitocôndria, acontece a mesma coisa. Ela vai diminuir a respiração da planta. Só que no caso da planta, essa diminuição é benéfica, porque sobra energia para a planta aí para desenvolver outras atividades, certo? Aumento da atividade da enzima nitrato redutase. Acelera o processo, por exemplo, de conversão do nitrato a nitrito. Então você melhora, por exemplo, a questão da absorção de nutriente, principalmente no caso de nitrogênio. E redução na produção de etileno, ou seja, atraso na senescência da planta, porque o etileno é um hormônio de amadurecimento, né? E a piraclostrobina age em cima de uma enzima que chama ACC sintase, reduzindo a produção dessa enzima, consequentemente reduz a produção de etileno. E é isso aqui que a gente observa. Você tem um aumento na quantidade de fruto cereja e menos fruto verde e passa. Ou seja, você fica mais tempo na planta e, consequentemente, ele demora a passar para a passa, cai menos, então você tem menos café também de varreção, porque ele fica mais tempo aderido na planta, certo? Então esses são os conceitos. Então, diante disso, o que a BASF fez? Ela criou o que a gente falou do Sistema Agcelice Café. Então a gente reuniu nossos principais produtos, certo? Na linha de fungicidas, que é o Cantos, que é o Boscalide, é um produto específico para controle de foma. O Comet, que é a piraclostrobina que a gente falou, da BASF, no controle de cercosporiose. 2 produtos também interessantes para a gente estar fazendo em lavourinha nova, aí, do plantio até o início dela de produção, aí, nos primeiros 2 anos. Tutor, hidróxido de cobre, 28% mais concentrado que outros cobres no mercado. Aí. E o Ópera, que é o epoxiconazol, né, mais a piraclostrobina para o controle de ferrugem cercóspora. Então a gente agregou esses produtos e distribuiu eles nas principais fases aí que são determinantes dentro do processo de produção do cafeeiro. Que seria no pós-colheita, pré-florada, pós-florada e o controle de ferrugem cercóspora novembro, dezembro, fevereiro, março. Então quando a gente fala principalmente das aplicações de pós-colheita, pré-florada e pós-florada, nós estamos pensando mais em cima de quê? Foma, certo? Ferrugem, lógico, vai causar um prejuízo muito grande para a gente em termos de desfolho e tudo mais, só que a foma, pela agressividade, pega ramo, pega flor, pega fruto, pega folha e pega o bolso, né? Que ela vai, vamos dizer assim, uma doença que age justamente em cima da questão de produtividade, interferindo na produtividade do cafeeiro. Então o que a gente tem posicionado? Então, gente, quando a gente fala do Sistema Agcelice, nada mais é do que uma proposta de manejo, certo? Para o controle fitossanitário do cafeeiro. Então pensando em pós-colheita, acabou de passar a máquina, acabou de entrar gente apanhando e tudo, então é folha que arranca, é ramo lesionado e tem o que? Muita porta de entrada. Se a gente pensar nessas regiões de altitude de café aí, que acaba tendo um inverno um pouco mais úmido, então a gente tem porta de entrada, você tem temperatura amena e você tem alta umidade. Então é um prato cheio para foma, que é uma doença muito rápida e muito oportunista. Então nós estamos posicionando no pós-colheita Cantos,
150 gramas por hectare, mais o hidróxido de cobre 1,5 kg. Então fazendo um efeito cicatrizante, efeito de contato aí o cobre. E o pré-florado agora, pensando em quem? Em proteger flor, fazer, né, pegamento de florado, que vai garantir a produtividade nossa. Então novamente Cantos 150 gramas e o Tutor 1,5 kg. O que a gente está fazendo aqui, gente? Desde essa aplicação mais cedo no pós-colheita, a intenção nossa é baixar a inóculo, diminuir a pressão da foma, né, no momento ali, principalmente de pós-florada, que onde realmente ela sobe vai ter uma maior pressão. E no pós-florada, só que aqui a gente trabalhando com Cantos, e quem? A gente antigamente via muito com hidróxido de cobre, a gente deslocou ele e estamos vindo com Comet. Por quê? São dois produtos que agem tanto na respiração do fungo mesmo, vamos dizer, da mesma forma, só que em locais distintos. Então você tem uma potencialização no efeito do controle da foma. Então a gente está trabalhando com Cantos 150 gramas e Comet 300 ml no pós-florado. Retenção de chumbinho, proteção de frutos. Bom, e o manejo nosso usual aí de ferrugem cercóspora, a partir de novembro, dezembro, onde a gente vê que essas aplicações feitas de forma mais preventiva é onde a gente consegue os melhores resultados, né? Que o produto consegue dar um residual maior, consegue ter uma melhor eficiência no controle. Entrando com 1,5 litro, mais 1,5 litro, fevereiro, março aí, pensando, né, justamente em aumentar o residual, aumentar o período de controle em função também desse período de chuva que vem se estendendo, né, e essas ferrugens tardias que tem aparecido. Então, resumindo, né, nosso sistema, então pensando aí de colheita a colheita, ou seja, desde o momento que colheu, fez o pós-colheita até o próximo ano, no início da colheita. Então, um sistema robusto aí que protege a lavoura aí, de todas essas doenças. Bom, e aqui é só para mostrar, né? Dentro da sacolinha de vocês podem observar aí, a gente colocou um encartezinho técnico, certo? Esse encartezinho aqui é explicando também um pouquinho do que é o sistema Axelis Café e mostrando também alguns resultados, certo? Feito por pesquisadores, instituições de pesquisa, certo? Então trabalho tudo de pessoal de fora, mostrando, comprovando tanto a questão de aumento de produtividade, quanto também na questão desses efeitos fisiológicos positivos. Esse aqui é um trabalho realizado pela EPAMIG de São Sebastião do Paraíso, onde a gente conduz lá, já tem 4 anos. Estou pensando aqui, 2008, 2009, 9, 10 e 10, 11, onde a gente conseguiu um incremento aí a mais de 5,4 sacas a mais comparado aqui com a testemunha e questão da concorrência. E aqui, trabalho feito pelo Enivaldo Marinho e o Santinato, no Rio Paranaíba, trabalho que foi conduzido também por 2 anos, publicado no 36º Congresso Brasileiro, mostrando também aí o incremento de produtividade usando o sistema Axelis Café, certo? Bom, o que a gente tinha para falar é isso mesmo, é bem resumido. Depois, não sabia nem do... Quantos minutos que a gente tem? 10? Não, mas aqui era... Não sabia do tempo, mas a mensagem era essa. E depois, se surgir alguma dúvida, oportunidade, a gente conversa lá embaixo também, viu, gente? Obrigado.